a todas, né? E vamos lá. Uma boa tarde também, que meu microfone não estava funcionando. Meu áudio não estava, agora está. Boa tarde. Boa tarde. Vocês me ouvem? Então, meninas, hoje começamos nossa trajetória, então, chamemos assim, nosso momento de formação, né? Muito me honra. Aqui, fevereiro vamos nós, março, abril, maio, junho vem os demais professores e a gente começa, então, nossas aventuras aqui. 2 textos nos acompanharão nesses encontros, né? O nosso professor Antônio Cândido, Direito à Literatura, e, na sequência, o Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos, né? Então, são com esses 2 que a gente vai navegar nesse mês de fevereiro, né? Eu nem sei se a gente entra hoje no texto, porque eu queria deixar com vocês algumas dicas de saída a respeito do Antônio Cândido, porque eu estava relendo as coisas agora à tarde e me lembrei. Então, já é uma primeira dica aqui para vocês, muito interessante. Me lembrei que o Itaú Cultural, né, fez, em 2018, uma ocupação Antônio Cândido, na verdade, né? O Itaú Cultural, meninas que não são de São Paulo, ele é uma entidade, ele é uma instituição ligada ao Banco Itaú, só voltada... Eles fazem muitas coisas interessantes na área cultural, uma espécie de mini Ministério da Cultura, digamos assim, que o Banco Itaú montou. E com sede aqui na Avenida Paulista, número 149, que relativamente não, bem perto aqui da minha casa, né? Avenida Paulista acabou se transformando numa espécie de um eixo cultural na cidade de São Paulo. Ela teve uma transformação recente muito interessante. Ela já foi a Avenida dos Barões do Café, depois ela teve uma remodelagem grande nos anos 70 e virou a sede de bancos, instituições financeiras. Depois ela virou uma outra coisa pela ocupação que as pessoas fizeram dela. E hoje ela é uma avenida que, entre outras coisas, tem um eixo cultural muito grande. São praticamente 11 instituições culturais que estão nesses 2.900 metros de tamanho da Avenida Paulista, né? A Casa Brasil-Japão, Casa das Rosas, o Sesc Avenida Paulista, um dos Sescs mais recentes a ser inaugurado, o Itaú Cultural, o Instituto Moreira Salles, o MASP, a Livraria Cultura, a Livraria Martins Fontes, né? Enfim, vocês têm o Cinema Belas Artes, há muitas coisas que compõem esse eixo. O Itaú Cultural é um desses eixos, e uma das ações que eles desenvolvem é uma ocupação, nome ocupação, no qual eles homenageiam uma pessoa, uma personalidade importante da cultura brasileira. E a curadoria, em geral, é muito bem feita, a montagem da exposição é muito bem feita. No fim, essa ocupação é uma espécie de uma grande exposição homenageando essa figura importante da história da cultura brasileira. Em 2018, o professor Antônio Cândido foi um homenageado, teve a ocupação Antônio Cândido. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês encontram uma série de vídeos no YouTube frutos ou resultados dessa ocupação. E há coisas maravilhosas, explorando vários aspectos do professor Antônio Cândido. Inclusive um belíssimo depoimento do grande jurista brasileiro Celso Laffer a respeito do texto que vocês ficaram de ler, O Direito à Literatura. Belíssima interpretação que o Celso Laffer, né, nome importantíssimo das relações exteriores brasileiras e do mundo jurídico brasileiro, faz da importância de lermos o direito à literatura, né? E obrigado, Terezinha, muito obrigado aqui. Terezinha em cima, com a repórter Esso, em cima do fato, né? Muito bonito o depoimento das filhas do Antônio Cândido, a respeito dele, o que foi ser filha do Antônio Cândido. Um depoimento muito bonito do professor José Miguel Wisnik, André de Castro, sobre o que foi ser orientando do Antônio Cândido. E há um depoimento especialmente tocante de um motorista de táxi. O professor Antônio Cândido não dirigia, andava de táxi, e um motorista de táxi que tinha um ponto muito perto da casa dele, que era uma espécie de motorista particular do Antônio Cândido, contando as coisas. Márcio Teixeira, se não me falha a memória, é o nome dele, os depoimentos emocionantes desse motorista de táxi, realçando ou ressaltando no Antônio Cândido uma característica muito importante, a sua extrema simplicidade. Né? Todos, um homem
profundamente generoso, muito simples, de almas, embora um homem internacional, conhecido no mundo inteiro, laureado no mundo inteiro como professor universitário, mas um homem de profunda simplicidade. O depoimento do taxista é uma peça de emocional muito bonita, destacando esse aspecto dele, né? Então, tá aí, a Terezinha passou, é muito bacana a gente poder ver um pouco as filhas. As filhas são pessoas importantes, cada uma na sua área. Todas as três são pesquisadoras, 2 professoras da USP, né? A Laura de Mello e Souza, historiadora como eu, de formação, e, enfim, são depoimentos muito bonitos, vale a pena assistir, depoimentos de 8 minutos, 7, 12 e tal, não sei se todos, mas grande parte disponíveis no YouTube, realçando um pouco as características da personalidade do Antônio Cândido, porque, assim, vamos lá então, as regrinhas aqui, cadê o meu negócio? Aprender a ler, em primeiro lugar, é a gente, assim, contextualizar o autor do livro que a gente vai ler. Então, isso é o primeiro movimento, né? Quer dizer, quem é essa pessoa que escreveu um texto muito importante chamado Direito à Literatura? Como, daqui a 2 semanas, quem é essa pessoa chamada Ítalo Calvino, que escreveu um monte de coisa. Hoje, inclusive, lembrei muito de vocês na mentoria da tarde, Fofoca, revista Amigas aqui da História. É uma mentorada que eu falei, olha, eu acho que as suas postagens sobre viagens estão muito mainstreams. Você precisa sair de um circuito viciado, na verdade, de um circuito viciado. E você precisa quebrar esse circuito viciado, né? Que é do adoro viajar, adoro viajar, que eu não sei o que essa expressão quer dizer. Adoro viajar, não sei o que isso quer dizer. Tem que sair desse circuito viciado. Aí a moça me perguntou, mas professor Jair, como é que eu saio desse circuito viciado? Eu falei, olha, a viagem é uma coisa um pouco maior do que a gente imagina. A viagem é uma jornada interior. Recomendei a ela que assistisse o grande filme chamado O Céu que Nos Protege. Não sei se você lembra deles, que é um filme que faz exatamente a distinção entre a figura do turista e a figura do viajante, né? É um filme belíssimo, muito delicado e que pontua essas 2 figuras, o que é ser um turista e o que é ser um viajante. E as 2 formas completamente diferentes da gente acessar o local que a gente está. Mas, sobretudo, eu disse a ela, além de assistir o Céu que Nos Protege, leia o Ítalo Calvino, né? O Castelo dos Destinos Cruzados e As Cidades Invisíveis são 2 livros importantíssimos para a gente entender o que é viajar, né? Nas Cidades Invisíveis, é a história de 2 personagens, Marco Polo e Kublai Khan, na verdade, um mongol e um italiano, e os relatos dessas viagens, as peregrinações por onde passaram, e o imaginário que tudo isso constrói, dá exatamente o caminho para se livrar desses esquemas viciados, eu disse a ela, né? Então, em primeiro lugar, é sempre bom a gente ter claro quem é a pessoa que a gente vai ler, né? Temos o Google à mão, uma pesquisa básica de Google hoje resolve isso. Quem é o Antônio Cândido? Qual é a importância desse homem, na verdade? O que fez? O que escreveu? Né? O que produziu? No que trabalhou? No que conseguiu formar gerações? Né? Então, como ler? A gente começa sempre do autor, na verdade. Quem é essa figura que escreveu esse texto belíssimo chamado O Direito à Literatura? Né? Segundo o contexto em que ele escreveu. Direito à Literatura é um texto de 1988. Que contexto é esse? E o Antônio Cândido dialoga diretamente com a Constituição da República que seria feita em 88, a tal da Constituição Cidadã. Por isso ele apresenta a literatura como um direito, na verdade. Direito incompressível, na realidade. Aquele que não se reduz, não se transforma em outros. É muito bonito isso. O grande diálogo dele, na verdade, é com essa Constituição, que viria a ter como apelido a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, capitaneada pelo grande Ulisses Guimarães. É um momento histórico da história brasileira na capacidade de acordos de postura política no bom sentido, que nos deu um caminho constitucional muito moderno e muito interessante para o Brasil. Antônio Cândido, muito antenado com todas essas questões, resolve então fazer um livro, um texto em que se destaca a importância da leitura e a importância da literatura, mas que a coloca como um direito, né? Dialogando com todos os movimentos que dariam na Constituição Cidadã de 1988.
Então, segundo lugar, quem é o autor? Primeiro lugar. Segundo lugar, qual é o contexto da obra que esse autor escreve, ou desse livro que ele escreve, né? Tudo bem até aí, meninas? Qualquer coisa, levantem a mãozinha aqui. Não precisa apertar botão nem nada. Eu tenho todas aqui na minha frente, na tela. Só levantar a mãozinha, a gente vai estabelecendo aqui nossos diálogos, né? Bom, importante também é a gente entender, mas aí não é o caso aqui do nosso caminho que nós vamos fazer aqui. Mas também é importante a gente entender, que seria um terceiro ponto, então, dessa história, quais são os diálogos que o autor que a gente está estudando estabelece? Com quem que ele está conversando, na verdade? Quais perguntas ele está respondendo e quais questões ele está propondo? Né? Isso é importante quando a gente vai ler um autor. Quais perguntas ele está respondendo? Né? E quais questões ele está nos propondo? Né? Isso também é importante, né? Porque sempre... Eu lembro que eu falei isso outro dia, não sei se foi para a Terezinha, não sei se foi para a Andréia, mas eu lembro que uma das duas, se foi para uma das duas, gostaram muito dessa, porque assim, uma coisa é ler, outra coisa é conhecer, outra coisa é dominar. São três coisas diferentes, são três escalas diferentes, né? A gente pode ler um texto, a gente pode conhecer um texto e a gente pode dominar um texto. São três níveis diferentes. Ler, conhecer e dominar, né? Então é muito importante. Para dominar um texto, a gente precisa seguir uns 6 ou 7 etapas de uma leitura. Os diálogos internos e externos da obra, a relação de influências que um autor tem e o campo de influências que ele abriu. Isso é o nível máximo, é o dominar um autor, né? Mas os diálogos internos e externos que essa obra tem, com quem que ele conversa internamente, com quem que ele conversa externamente, né? As referências que ele traz, tudo isso é muito importante. Mas não é novamente o nosso caso. Nossa questão é um pouco mais, não exatamente modesta, mas ela é diferente disso. Embora a gente vá chegar a isso da mesma maneira, por um outro caminho, um pouco mais para frente. O Antônio Cândido, meninas, o professor Antônio Cândido tranquilamente figuraria numa galeria dos grandes elegantes brasileiros. Se a gente pudesse fazer uma sequência de postagens, brinquei agora com a Andréia, com as duas Andréias e com a Lourdes, sobre isso, se a gente pudesse fazer uma sequência de postagens sobre os elegantes brasileiros, o professor Antônio Cândido tem um lugar de destaque nisso. E o Antônio Cândido é elegante em duas frentes, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Ele é elegante como pessoa. Eu tive o privilégio de ter sido aluno dele, num curso em época de mestrado, quando Dom João VI chegou no Brasil, mais ou menos, né? Estava lá eu na carteira, vamos fazer um curso com o professor Antônio Cândido, chamado Introdução à Literatura Brasileira, foi uma delícia de assistir o curso, né? Então, é um homem muito elegante como pessoa e, o que nos interessa, muito elegante como texto. Então, já fica uma questão para a gente, o que é um texto elegante, na verdade? Né? Eu acho que a gente poderia também começar por aí. O que caracteriza um texto como um texto elegante? Uma escrita elegante, né? Já voltamos a isso. Antônio Cândido, então, é elegante em duas frentes. É um elegante como pessoa, né? Para quem gosta de etiqueta e de moda, a sua esposa, Gilda de Mello e Souza, tem um livro fundamental sobre a moda no Brasil, chamado O Espírito das Roupas, um livro fundamental, né? Gilda de Mello e Souza, um nome importante, e uma das primeiras pesquisas sociológicas até a moda como tema. Lindo livro, né? O Espírito das Roupas. É uma tentativa de compreensão de uma época importante no Brasil, anos 20 e 30, tendo a moda como referência, né? Um livro lindo, maravilhoso, esposa do professor Antônio Cândido, né? Então, ele é um elegante na vida, digamos assim, e na escrita. E o Antônio Cândido, eu acho uma outra coisa importante também, destacar isso. O Antônio Cândido, toda a obra dele, meninas, tudo que ele escreveu na vida, na verdade, cumpre um projeto maior. O direito à literatura, inclusive, faz parte disso. Seu grande projeto é entender o Brasil, né? Ele é mais um intérprete do Brasil, ele é mais um explicador do Brasil, ele é mais um
entendedor do Brasil, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer um parênteses nisso aqui, porque eu acho importante situar uma coisa para vocês, né? O Brasil é um país de muitos intérpretes, assim, né? Muita gente pensou o Brasil, tentou explicar o Brasil, tentou entender muita gente. Nós temos uma rica tradição, riquíssima, na verdade, ensaística, de buscas de entendimento do Brasil. Antônio Cândido é uma das pessoas que faz parte dessa longa tradição, né? Longa tradição que começa já no século XVIII, XIX, se acentua no século XX e que tem uma tradição e um legado até hoje. A gente não perdeu ainda essa tradição. Novos autores, autores mais jovens, mais contemporâneos, continuam nessa grande estrada, nessa grande linhagem de entender o Brasil. Modernamente, a gente tem o professor Roberto da Mata como um dos grandes expoentes desse caminho. A gente tem o antropólogo baiano Antônio Risério, figura fundamental nesse entendimento, inclusive do entendimento da mulher brasileira. 2 livros acho que são muito importantes para vocês, recentes dele. Um para Lourdes, em especial, que é um estudo sobre a casa brasileira, que é muito interessante, e um mais recente sobre a mulher no Brasil, feito por um antropólogo baiano, que é o caso que é o nosso querido Antônio Risério. Enfim, o Brasil tem uma riquíssima tradição em intérpretes, em entendedores. Como a gente sempre brinca, não é um país fácil de ser entendido, é um país fácil de gostar e difícil de entender, nas palavras do José Mindlin, muito fácil de gostar e muito difícil de entender. É um país confuso, a gente chama em sociologia, o Brasil é um país de alta complexidade social, na verdade, que é um conceito que a gente usa para explicar a dificuldade de um entendimento homogêneo e uniforme de um país como o nosso. Então, não é um país fácil, é um país de camadas, é um país desconhecido dos próprios habitantes, é um país que a gente generaliza o tempo inteiro para tentar explicá-lo e cometemos erros constantes nessas generalizações. Uma brincadeira com vocês. Você está numa fila numa padaria francesa, a fila não anda. Em Paris, ela não anda. A fila não anda, alguém vai dizer, pô, por que não anda a fila? E alguém diz, porque tem um senhor lá que não está conseguindo pagar, não recebe o troco, tá? Poxa, mas esse senhor aí tem que se agilizar, tal. É assim que é resolvido um problema de fila em Paris, numa padaria. No Brasil, se tem um problema de fila na padaria, é muito engraçado. A gente fala, pô, a fila não anda, porque o país não funciona. Se nem a fila funciona, imagina o país, então, se vai funcionar. O Brasil é um país muito metonímico. A gente toma parte pelo todo o tempo inteiro. É muito engraçado isso, na verdade. É um recurso explicativo que a gente usa. Então, o negócio não dá. Você não imagina, nem o motorista de táxi consegue dar. Você imagina se o país vai dar certo. O tempo inteiro a gente metonimiza o país. Coloca numa metonímia, a parte pelo todo, generaliza o tempo inteiro. Brasil não... É muito engraçado, é uma espécie de um recurso que a gente usa, muito generalizante, para, enfim, dar conta de coisas que nos angustiam no dia a dia a respeito do não funcionamento de algumas coisas no Brasil. Mas a gente tem uma riquíssima, por outro lado, uma riquíssima tradição em explicadores do Brasil, em gente que tentou se debruçar sobre isso aqui e entender como é que a gente funciona. É do professor, por exemplo, acho legal comentar isso com vocês, é uma frase do Antônio Cândido, como é que um país com tão baixo letramento produz uma literatura tão grandiosa? Olha que interessante essa equação, meninas. Como é que um país com tão baixo letramento... Letramento é um nome que se usa, é um nome mais específico do que escolarização. Na verdade, é um conceito usado na área de letras / pedagogia, letramento, nível de letramento, de domínio de escrita e de linguagem de uma determinada sociedade. A isso se chama letramento. E é uma questão do Antônio Cândido. Como um país com tão baixo letramento consegue produzir uma literatura tão grandiosa? Não tem resposta a essa questão. Essa resposta tem 200 anos para a gente dar. Não dá para responder isso assim. E uma brincadeira outro dia com vocês que eu fiz. Como é que o país que produziu Tom Jobim e o Vinícius de Moraes não consegue resolver o saneamento básico? É muito mais difícil fazer uma Clarice Lispector, um Guimarães Rosa e um Machado de Assis do que resolver casa para todo mundo. É mais objetivo resolver casa. Fazer uma Clarice Lispector não é objetivo. É uma coisa mais confusa. E a Clarice não é uma exceção, nem o Guimarães Rosa, não são exceções. Eles fazem parte de uma rica tradição literária, belíssima e muito poderosa, que acontece o tempo inteiro.
A gente consegue ter essas coisas, mas não consegue resolver o problema do saneamento básico no Brasil. Uma coisa incrível, isso. Incrível mesmo, de não crer, né? Então, é uma questão isso para ele. Como é que um país de tão baixo letramento produziu uma literatura tão grandiosa, na realidade? Então, temos essas duas frentes no Antônio Cândido. Um explicador do Brasil, um intérprete do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, um sujeito de uma escrita profundamente elegante. O que é uma escrita elegante, meninas? E, de novo, o texto dele, Um Direito à Literatura, esse breve ensaio, é uma aula de elegância no texto. E eu gostaria, depois, em algum momento, de ouvir vocês sobre isso. Como é que vocês sentem esse texto elegante? Vou dar duas pistas de saída. Nada ali é excessivo, né? O texto é límpido. É como se fosse escrito por um japonês, na verdade. Toda hora você está limpando excessos ali no texto. Não há nada fora do lugar, na realidade. É um texto muito límpido, sem ornamentos e sem busca de efeitos de sedução fáceis, na realidade. Ele é muito limpo no texto. Segundo, a construção das frases é muito respeitosa, né? Terceiro, ele tem uma profunda erudição expressa de um jeito extremamente simples, na verdade. Uma profunda erudição expresso de um jeito assim, inteiramente simples. E a quarta coisa, claro, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, evidentemente, é o uso dos adjetivos, que eu acho que é aí que uma pessoa se mostra como ela é, na verdade. A maneira como ela trabalha com seus adjetivos, como é que ela qualifica as coisas que ela está escrevendo, né? E aí vem a brincadeira. Uma brincadeira com vocês. É uma leitura sociológica que eu vou fazer aqui. Terezinha vai gostar disso. É uma leitura sociológica que eu vou fazer aqui. O que é uma perua, na verdade, né? As peruas. O que é uma perua? Nair, a gente pode definir uma perua de várias formas, mas uma forma muito interessante é a presença de excessos, na verdade. Uma perua se caracteriza pelos excessos, inclusive de linguagem. Os érrimos, por exemplo, fulano é chique, não, é chiquérrimo, é riquésimo. Esses superlativos de linguagem, que são muito feios, na verdade, são horrorosos. A não ser quando a gente está brincando num grupo fechado, aí tudo bem. Mas numa comunicação mais aberta, eles são horrorosos, na verdade, não são feios. Se eles melhorarem muito, eles ficam feios. Eles são horrorosos, na verdade. Érrimo, ésimo, etc. Isso é, então, o que marca uma perua, vamos dizer assim, né? Ou um pavão, numa versão masculina, fulano é um pavão, determinada pessoa é uma perua, é exatamente a coisa dos excessos, inclusive de linguagem. Essa coisa superlativa que a linguagem tem, né? Amei, adorei, é demais. Você só não fala da coisa, porque falar da coisa é substantivar a linguagem. E qualificá-la, adjetivá-la, é não falar nada o tempo inteiro, né? É muito engraçado isso. Antônio Cândido faz o oposto desse movimento. É tudo muito límpido, muito adequado, é muito no lugar, na verdade. É como se, né, o Apolíneo, o deus Apolo, tivesse escrito o texto que vocês leram, porque ele é um show de equilíbrio o tempo inteiro. Se equilíbrio é um sinônimo para elegância, a gente pode dizer assim, ele tem um senso de equilíbrio o tempo inteiro. E com uma questão muito importante. Eu acho muito importante destacar isso, embora todos vocês tenham sentido. A vontade democrática de se comunicar com todo mundo. O texto não tem em nenhum momento rebuscos metodológicos e acadêmicos, incompreensões estilísticas, conceitos fechados, ao contrário, uma tentativa muito grande de se comunicar, ele é claro, exatamente, Nair. Aliás, a marca de uma geração, que infelizmente a universidade perdeu. Um outro assunto para um outro dia, né? As teses, dissertações, são cada vez mais ilegíveis, na verdade, infelizmente. Esse jeito nobre de escrever, porque isso é nobreza, na verdade, o Cândido é um homem nobre, de caráter, de alma, de conduta, de espírito, de formação, marcado. Os depoimentos de todas as pessoas na ocupação, Antônio Cândido, dão conta da sua extrema generosidade, da sua extrema lealdade, honestidade de princípios. Um cavaleiro medieval, que leu os códigos de cavalaria do século XIII e resolveu adotá-los para si, sem dúvida. Um grande homem, um grande brasileiro, um grande homem, né? É uma honra
eu fico emocionado, né? É uma honra ler um texto de um homem desses, assim, né? Eu vou parafrasear a Nélida Pinhon, né, André? Assim, a Nélida disse lá naquela entrevista: se Machado é possível, então o Brasil é viável, né? Então isso vale para se a gente teve um Antônio Cândido, então o Brasil é possível também, né? Então o começo da história é a gente entender quem é essa pessoa que a gente está lendo, né? Qual é a grandiosidade dela, a sua importância para escrever aquilo que ele escreveu, né? Eu, então, começaria por aí. Mas eu queria aqui uma rápida passada, a gente não tem pressa, meninas, a gente tem o mês de fevereiro inteiro para dar conta disso. Eu gostaria de uma rápida passada do que vocês acharam e sentiram do texto deles. Foi legal ler, se foi convidativo, se sentiram estimuladas, se dali já sai um aprendizado sobre alguns cuidados que a gente precisa ter com a escrita, sobretudo nessa questão dos excessos. Enfim, um breve depoimento de vocês, para que a gente pudesse... Enfim, é importante para mim saber o que vocês sentiram dessa leitura do Antônio Cândido. Por onde começo aqui? Vou começar por ordem alfabética, que nem um professor. Vou começar pelas Andréias, então, pela letra A, né? Andréia Crucius ou de Castro, por onde a gente começa? Pela de Castro, porque é o CA, na verdade, né? A outra é o CR. Então, vamos você, Andréia. Vamos lá. Bom, eu gostei muito do texto, essa leitura fácil que você falou, né, dele, eu percebi isso, né? E a forma como ele traz o assunto, assim, ele começa falando dos direitos humanos e traz isso para a literatura, e ele traz de uma forma, assim, tão... parece que ele está conversando com a gente, né? E ele vai explicando as coisas, por que ele está falando dessa forma, e isso faz a gente entender as coisas que ele está querendo colocar de forma mais fácil, não tem aquela questão rebuscada, né? Da gente, assim, eu li esse texto hoje, né? De manhã, e li ele rápido, e assim, eu não tive dificuldade de entender o que ele está colocando com relação a esse tema do acesso, né, das oportunidades, da questão do Brasil e tudo mais. Então, eu achei muito bacana uma parte que ele fala da questão da estrutura do texto, né? A estrutura, e aí eu pensei no nosso fazer ali, quando a gente está escrevendo um artigo para a revista, a forma, a estrutura que a gente vai colocar a nossa ideia ali no papel, ela vai fazer toda a diferença, como a mensagem vai chegar para o outro. Exatamente. E como o outro vai receber aquilo que a gente tem para falar, né? Então, eu achei isso muito interessante, né? Porque o escrever não pode ser assim de qualquer jeito, né? E aí a gente viaja, né? Porque aí você pensa assim, nossa, eu vou escrever, né, numa revista, em algum momento alguém vai destinar um tempo da sua vida, que tempo é um negócio muito precioso, para ler aquilo que eu escrevi. Então, assim, é de uma preciosidade, né? E aí eu trago para nossa função, né, aqui do grupo, no sentido da escrita, que seja um post, que seja um artigo, sabe? Esse texto é daqueles que tem que guardar para o resto da vida. Tem uns textos ali da faculdade que eu vira e mexe, eu pego para ler, e esse aqui vai ficar junto, porque assim abre portas e janelas para um monte de coisa, ainda mais para essa caminhada de leitura e de escrita, né? É isso. Para aquelas todas de vocês que, de alguma maneira, querem seguir um caminho de consultores ou professores de etiqueta, voltando, Luciana, à nossa conversa da semana passada, há um livrinho pequenininho do Antônio Cândido, gracioso, uma delícia de ler, chama Na Sala de Aula, na verdade, que são alguns princípios do que é um bom professor, na realidade, né? Muito bonito o livro, também escrito da mesma maneira, como você está destacando, Andréia, com essas simplicidade, com essa preciosidade. Lindo, é um livrinho fácil de ler, pequenininho, na sala de aula. Uma delícia, a gente lê numa manhã, na metade de uma manhã, né? Muito gostoso, sobre o que é. No fundo, é um reforço de tudo isso que você nos trouxe, Andréia. É apenas um aprofundamento, um reforço de todas essas observações que você acabou de fazer. Que bom que você gostou, fico feliz. É realmente uma coisa... A gente sai melhor, né, de um texto desse, né? Sai.
Não, e teve alguns momentos que eu tive que interromper para acudir algumas coisas, e eu ficava assim, nossa, eu parei naquele ponto, eu não posso perder isso, doida para voltar para o texto para continuar lendo. Que legal. Foi que muito legal. bom mesmo. Que bom. Andréa Crucius, e você, o que achou? Professor, eu falta concluir ainda, eu iniciei em função da minha viagem, mas não concluí ainda o livro. É bem pequenininho, né, curtinho, mas Isso. bem interessante. Eu iniciei, assim, fala da construção, né, que a literatura, ela nos dá esse embasamento, assim, da construção, o grande poder humanizador da construção. Eu achei muito interessante isso, mas eu não concluí ainda ele, né? Acho que é tranquilo para terminar ele, mas em função da minha viagem acabei não terminando. Não tem problema, então. A gente espera. Você vai ficar de castigo lá no canto final da sala, lendo o texto até o fim, depois voltará no final e nós vamos fazer uma chamada oral com você, hein, Andréia? Tá Será ótimo. essa? Né? Será essa. Tá bom. Sim, senhora. Aguardaremos, então, sua conclusão da leitura. Tá bom? Tá joia. Aí vamos para a letra D, então, nesse caso, que é a nossa querida Dani Guasti. Daniela, em primeiro lugar, você está melhor, recuperada? Está tudo bem com você? Estou melhor, sim. Eu me sinto ainda meio fraca, tem horas que me dá uns calores, assim. Não sei se é hormonal ou se é Covid, mas eu estou me cuidando direitinho, já estou retomando as minhas atividades e estou bem feliz em estar aqui hoje, né, na nossa reunião, iniciando esse processo. E obrigada, viu? De nada. Eu amei o texto. De tudo isso que a Andréia falou, Andréia Castro, né, eu concordo. É um texto muito claro, né? E o que eu acho muito legal é que, assim, são assuntos polêmicos, mas que vêm com leveza, que é o que eu quero muito aprender a fazer, porque às vezes uma palavrinha diferente já pesa, né? E é um texto que não agride as pessoas, eu achei. Fala de dois temas bem importantes. Eu quase que eu risquei o texto todo, porque eu gostei de tudo. E tem até eu abri aqui agora, e tá aqui, né, uma parte onde ele fala assim, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. E tem uma parte que, se eu entendi bem, né, é uma coisa que eu penso muito, que infelizmente, acho que o interesse, né, dos governantes, inclusive, normalmente num geral, é realmente manter a população sem informação, né, sem cultura, para que eles façam o que eles querem. Teve uma parte do texto que eu entendi isso, eu acho, né, penso isso, e eu achei incrível, eu adorei o texto, muita delicadeza e clareza, perfeito, adorei. Olha, Dani, você responde uma pergunta com a sua colocação, que é muito polêmica na área da etiqueta, você sabe disso, todos aqui sabemos disso, sobretudo quando se convida alguém para em casa, né, ou na hora das refeições, né, Luciana? A história há duas coisas que a gente não pode discutir, política e religião. O Antônio Cândido nos mostra que há um outro caminho para a gente poder fazer isso, que devemos sim discutir essas coisas. O problema não está nos temas, está como a gente conduz uma conversa dessa. Abordagem, exatamente. Essa conversa não precisa ser desrespeitosa. Ela pode ser elogiosa, mesmo para posições diferentes. Eu tenho uma ideia de um curso, vou revelar para vocês em primeiríssima mão aqui. Eu tenho uma ideia de um curso, já há algum tempo, isso de tempo só para sistematizar agora, que era exatamente pegar essas questões mais polêmicas nas trocas de correspondências entre amigos, famosos escritores com posições diametralmente opostas e a maneira absolutamente elegante e afetuosa com que eles tratam essas diferenças. Troca de correspondência entre... E agora muitas cartas estão vindo à tona para publicações, as cartas do Manuel Bandeira com Carlos Drummond de Andrade, Carlos Drummond com não sei quem, tem Mário de Andrade com fulano, há uma série de cartas, e essas cartas, muitas vezes, você tem posições muito diferentes, políticas, ideológicas,
humanas e existenciais, mas tratadas com tanto respeito, com tanta delicadeza no corpo do texto mesmo, que é uma aula de civilidade, de etiqueta ler essas pessoas, na verdade. Então, Dani, muito obrigado pelas suas observações, que se ajuda a responder uma questão que nos ronda muito no mundo da etiqueta. Há assuntos então proibidos? Não. Há abordagens não adequadas, né? Como dizia o grande Pascal, já usei essa frase com vocês aqui em um outro momento, o contrário de uma verdade é uma outra verdade. A frase do século XVII, isso é muito bonito, né? Os caminhos religiosos de cada um são caminhos de cada um, né? Ou as opções políticas são opções políticas, na verdade. Isso não precisa virar necessariamente uma guerra, uma troca de agressões ou coisa parecida. É possível e desejável que se trate tudo isso com muito respeito. Você tem toda a razão. Ele aborda alguns temas, digamos, polêmicos, mas faz isso com tanta leveza, com tanto respeito, que a gente entende que é como destacou a Andréia também, uma grande conversa em ação, na verdade. E não uma militância. Eu preciso que você pense desse jeito, você tem que pensar. Ao contrário. Né? Há uma abertura, na verdade, nas coisas, né? Então, é muito bem-vindo isso que você... Que bom que você gostou, Daniela. Fiquei feliz e, mais ainda, dizendo que a questão é o que resolve mesmo, é isso. Elegância não é um tema. Elegância é um jeito de falar das coisas. É uma forma. Não é um conteúdo. É uma forma. Já brinquei com vocês. Peço desculpas agora, Lourdes, André, acabamos de conversar isso nossa reunião. A gente pode passar a noite inteira, Nair, falando de caviar, de foie gras, de viagem a Paris e de champanhe da maneira mais vulgar possível. Aliás, na minha experiência, é só isso que se faz, inclusive. E, de outro lado, a gente pode pegar um tema dito menos nobre e dar ele um estatuto de extrema elegância, na verdade. Então, elegância ou etiqueta não está no conteúdo, está na forma, o jeito de abordar as coisas, né? Os caminhos que a gente escolhe, os caminhos são as frases, na verdade, as palavras unidas viram frases, que viram estilo, os caminhos que a gente encontra para poder falar das coisas, né? Eu me lembro de uma situação na FAAP, muito tempo atrás. A FAAP tinha um programa, a faculdade aqui em São Paulo, a FAAP tinha um programa com uma região muito carente do estado de São Paulo, chamado Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. E lá havia um município chamado Barra do Chapéu, que a FAAP desenvolveu um programa de melhorar leitura e escrita com os alunos da rede pública dessa cidade. Bom, foi um programa bacana, vitorioso, e em algum momento houve a celebração desse programa. E a FAAP mandou alguns ônibus para trazer os estudantes de Barra do Chapéu, das escolas públicas de Barra do Chapéu, até a FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Lourdes deve conhecer isso bem, que mora aqui. A FAAP é uma faculdade muito bonita, de longe talvez a mais bonita das faculdades de São Paulo. Ela é linda porque ela se originou no Museu de Arte Brasileira, a pedido do Conde, na verdade, do Conde Álvares Penteado. Houve um tempo que a elite pensava em deixar um museu e uma faculdade para as pessoas. Não queria trocar de carro ou dar uma de piloto em Porsche Cup ou coisa parecida. Havia uma espécie de uma devolução de uma contribuição para a cidade. E o Conde Álvares Penteado assim fez. Criou um Museu de Arte Brasileira, e deixou uma fundação para virar uma escola. Muito bem. Mas a FAAP é muito bonita, né? Ela é muito bonita, muito pomposa. Vieram esses alunos e fomos lá para a celebração desses acordos e desses resultados, e houve em algum momento mal-estar. Os meninos do colegial, dessa escola de Barra do Chapéu, vendo aquela coisa meio pomposa, ficaram irritados. E, na hora que se passou a palavra a ele, um dos meninos pegou o microfone e resolveu abrir o verbo contra tudo e contra todos. Vocês mandam ônibus para a gente, lá em Barra do Chapéu, a gente vem aqui, esse lugar de burgueses, esse lugar cheio de ostentação, de mármore, de vitrais não sei o quê, a gente está recebendo uma esmola de vocês, e o clima começou a ficar tenso, evidentemente. Aí um zum, zum, zum na plateia, tira o microfone do menino, corta o som do garoto e tal. Chefiando os trabalhos dessa manhã estava o embaixador Rubens Recupero, com quem tive a honra de trabalhar. Ele foi meu diretor no curso de Relações Internacionais. Um homem que foi ministro de Estado várias vezes, foi embaixador em Londres, o chamado circuito Elizabeth Arden, né? Foi embaixador brasileiro em Londres, em Paris, em Washington
e Londres e Paris, Berlim e Washington. Imagina, um homem. E aí fez-se esse mal-estar, a temperatura começou a subir, corta o microfone do menino, não corta. O embaixador Recupero pediu a palavra, sorrindo, com toda a gentileza, falou assim, menino, ou meu senhor, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a forma de tratamento que ele usou, mas ele dizendo, olha, eu entendo perfeitamente a sua revolta, entendo perfeitamente as questões que você está nos trazendo, mas, se o senhor me permite, eu gostaria que começasse nos dizendo o seu nome, a cidade de onde veio, a escola que estuda, a sua idade. Isso é muito importante aqui para a gente. Bom, moral da história, meninas, em 2 minutos ele tinha o garoto na palma da mão, que foi pedir desculpas para ele, inclusive. Né? Eu estava com um amigo, um professor ao meu lado, Davi Pereira, uma grande figura, faz tempo que não encontro, uma figura genial, vocês adorariam conhecê-lo, uma figura incrível. Né? Eu falei, Davi, cara, a gente teve uma aula de civilidade aqui, olha que coisa sensacional, o embaixador pôs o garoto na mão em segundos, né? Porque qualquer um teria outro batido de frente com o menino. Né? Como assim? Você está pensando o quê? A gente manda lá um negócio, você não reconhece a validade disso. E o embaixador, com sua calma tradicional, e a gente até comentou um com o outro ali na plateia onde estávamos, falou, mas também, né, Davi? Caramba, o homem está acostumado a resolver pepinos internacionais, só abacaxi na mão dele. Como é que não vai resolver o problema com um garoto que veio aqui? Imagina, um embaixador, se ele não resolve o pepino, o mundo entra em guerra, só isso, né? Então, foi muito interessante. Um aprendizado nessa hora, Dani, como é que as formas de falar são fundamentais para desconstruir tensões na realidade. Qual é a conduta que a gente pode ter que, na verdade, piora uma tensão e qual é a conduta que a gente pode ter que ajuda a distensionar uma situação para restabelecer uma harmonia. E isso tem tudo a ver com forma, com jeito de falar, jeito de portar e jeito de escrever, na verdade. Interessante isso, né? Tudo a partir da sua consideração, Dani. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só queria fazer uma pergunta. No dia da indicação eu não estava, e esse trecho é parte de um livro dele? Esse trecho é parte de uma fala. Não, isso virou depois o capítulo de um livro com vários escritos independentes dele, né? Uhum. E, na verdade, a preparação de uma fala. Foi uma palestra do Antônio Cândido, na verdade. Mas isso hoje está, não sei se está na Educação pela Noite ou o Discurso e a Cidade, talvez uns dois, que é uma coletânea de textos soltos que ele publicou. Porque okay? Eu gostei muito mesmo, de verdade. Que bom. Que tá bom. Um grande homem, um grande homem. Antônio Cândido era um grande homem, né? Uma figura diferente. Quem vamos agora? A, B, C, D, F, G, H e J, K. Luciana, GH e JK. Juliana, né? Juliana, é isso? A, B, C, D, F, G. É isso aí, Juliana. Eu estou de castigo lá no final da sala. O que aconteceu? Você não leu o texto? Não consegui ler ele. E por quê? Dos meus trabalhos, minhas coisas aqui, eu realmente não consegui. E eu também fiz uma confusão, porque eu não tinha visto o texto. Eu vi o livro. Falei, pronto, me lasquei, não vou conseguir mesmo. Deixa eu correr. Que se eu tivesse visto, eu fiz confusão, Dark. Na hora que eu vi, se eu tivesse visto o texto, né, na hora que enfim, eu falo, não, isso que dá para parar aqui e ler agora para poder acompanhar, enfim. Foi isso. Entendi. Então, tá bom. Então, vamos passar a Juliana e vamos à Luciana Cabral, a nossa musa de governador Valadares. Não, quem é a Lourdes primeiro, né? Isso, tá certo. Desculpa. Luciana, eu estou com 60 anos, estou ficando gaga com as letras agora. Daqui a pouco eu não vou mais conseguir contar também. Já estou embaralhando as letras, não vou embaralhar os números. Professor, mas o senhor não está errado, viu? Porque o meu nome completo é Maria de Lourdes. Então, eu iria depois dela, mas tudo bem. Como o meu nome é profissional, é Lourdes Marques, eu vou na... Então, Lourdes Marques, por favor. Imagina, uma homenagem à minha mãe, então tinha que diferenciar, né? Legal, que bonito isso. Não, meu pai colocou Maria de Lourdes Oliveira. Tá. Aí eu casei e ficou Maria de Lourdes Oliveira Marques. Hoje, Lourdes Marques.
Perfeito, perfeito. Que bonito isso, hein? Que história, os nomes e a história, né? A história dos nomes, tão bonito isso. Tão Não, bonito. também assim, na minha casa só tem Maria e José. Não dá para chamar do primeiro nome. É Maria Cláudia, Maria Cristina. A única que sabe é Valéria Maria. Tá. Aí, José Carlos, Jacel José, Rafael José, tudo. Maria Legal, José. que bacana, né? Tem jeito. Uma família católica mesmo, pelo jeito, né? Só que não, né, professor? Só que não. Só que, na verdade, é uma família católica brasileira, né? É Então, isso mesmo. Professor, iniciei esse texto aí, muito bom, estou adorando. Uma das coisas que me chamou a atenção é que menciona sobre a literatura tem de ser vista como um direito básico do ser humano. Isso me chamou, assim, muita atenção. Que aí a gente vai até naquela questão, né, da cesta básica, né, Então, isso aí eu fiquei, nossa, mexeu bastante comigo. E uma das frases também, que é reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Isso aí eu achei que não precisa falar mais nada, né, professor? emocionante, né? Então, Emocionante. é bem poético. E, assim, tudo que a gente está aprendendo, né, sobre a etiqueta, essa questão da elegância, a senhora acabou de colocar para nós, eu acho que a gente é o norteador, assim, Norteador. do nosso trabalho. Eu Exatamente. acredito nisso. E estou apaixonada, já estou aqui pesquisando. Eu falei, nossa, será que eu não conheço esse senhor, não? É uma coisa interessante. Será que eu não já vi, assim, em algum vídeo, em alguma coisa? Porque ele realmente tem uma É provável, é uma provável. fisionomia, assim, de pessoa do bem. É uma carinha de bom avô que tem o Antônio Cândido, né? Ele é o bom avô mesmo, né? Ele é o E bom avô. ontem, né, aproveitei que o marido estava dormindo, né, domingo à tarde, e aí eu pesquisei um pouco, né, sobre quem é, Claro, né, que é claro. sociólogo, crítico literário, ganhou, né, vários prêmios, né, então achei assim, realmente dá aquela vontade de conhecer mais e muito bom mesmo. É isso. Lourdes, ele faz parte de uma geração de pensadores, de professores, que é essa coisa meio assim, meio pan, assim, sabe, meio totalizante, assim, né? É um homem que passeia pelos assuntos assim. Eu de uma certa maneira devo um pouco minhas coisas também ao Antônio Cândido, digamos assim, né? Ele é um passeador dos assuntos, assim, né? Faz isso com muita maestria, com muita delicadeza, com muita elegância, como se fosse uma dança mesmo. Andréa tem razão, Andréa de Castro, é um texto que conversa com a gente, mas como eu sempre defendi, né, a boa conversa é uma grande dança, além de tudo, como já tive a oportunidade de falar isso para você. Então tem um bailado no texto do Antônio Cândido, parece que ele conduz a gente para da dança num salão assim permanente, né? Daí a ideia mesmo de uma elegância. Esse tipo de pensador está meio em baixa hoje em dia, é uma pena. Essas pessoas mais amplas e que passeiam pelos assuntos, né, que são capazes de discorrer por vários assuntos diferentes, está um pouco em baixa. É uma pena esse tipo de coisa, porque são as formações mais bonitas que existem, na verdade, né? Mas uma segunda coisa importante que você traz é isso. Agora a gente entende, e eu tenho defendido isso aqui com vocês, que etiqueta pode ser entendida como um derivado dessas questões aqui, exatamente nesse sentido que você traz, Lourdes, né? Como um derivativo, quer dizer, a gente vai se envolvendo de tal maneira com o texto que vai brotando as questões de elegância e de etiqueta naturalmente pela gentileza, por uma aproximação cuidadosa, por um jeito respeitoso de tratar a tudo e a todos, na verdade. Tem esse aspecto também. Nesse sentido que eu entendo que etiqueta é uma espécie de um derivativo dessas posturas que a gente pode ter em relação ao mundo.
na verdade, né? É uma brincadeira que eu tenho com a Patrícia Junqueira, porque ela fala, etiquetas tem que ter 24 horas por dia. Eu entendo que não. Etiqueta não, mas elegância e gentileza você precisa ter 24 horas por dia. Etiqueta, eu não sei, eu vou dormir descalço. Em tese, eu durmo descalço. Né? Então, eu não sei se na etiqueta... Agora, na elegância, sem dúvida, né? O jeito da gente se aproximar de qualquer coisa, de rezar, de dar boa noite para quem está ao nosso lado, de dar bom dia, de começar o dia, ela precisa de um movimento que seja generoso, respeitoso e aproximativo. Eu entendo dessa forma. Então, acho que o que você traz, né, trazendo do Antônio Cândido essa coisa respeitosa que ele... É exatamente essa possibilidade. Né? Muito obrigado. Desafio, não é? É um desafio. É um desafio, claro, é um desafio. Um exercício, né? É um exercício. Mas o mais legal é quando a vontade de explodir tudo e chutar o pau da barraca, é aí que a gente precisa mobilizar as virtudes para que elas... Né? Muito bom. Luciana. Olá, Bibi. Estou fazendo companhia a Andréia Crucius e a Ju. Eu não li. Mas em que nível? Uma só não leu o final, outra não leu nada. Qual é exatamente o nível que você está? Eu não li nada. Luciana Cabral, por que você não leu nada, Luciana? Professor, eu tirei uma semana de folga. Eu recebi um dia amiga, um dia primos, outro dia primos. Eu recebi a semana inteira na minha casa, até ontem. Foi festa a semana inteira. Eu achei que hoje ia dar tempo e não deu. Mas você não estava com Covid, Luciana? Mas acabou, né? O que é isso? Desde depois do Natal? Que Covid desgramado é esse? Tá doido? Quer me matar? Não, muito pelo contrário. Eu quero que você viva. Mas não quero que você mate os outros, na verdade. Né? Todo mundo que veio já teve. Mas ele não desenvolve. Pega de novo, viu? Pega de novo. Não, mas a gente aqui, todo mundo pegou. E eles pegaram. Foi um dia de prima, um dia de primo, foi os cunhados, foi assim, foi festa a semana inteira. Eu não viajei, o povo tem medo. A gente fez festa aqui. Tá certo. Começa a ver os stories que só vai ver, só dá eu, né? Não, meninas, na piscina. Uhul! Tudo bem, Luciana, tudo bem. Eu achei, professor, que hoje ia dar tempo fazer, mas realmente teve muito imprevisto e não deu. Tem que guardar as coisas das festas que aconteceram, né? Lavar os copos, ajeitar tudo. Não, eu tenho que faça isso. Essa parte, se dependesse de mim, eu não fazia festa, meu filho. Se fosse para eu fazer isso aí, eu não fazia festa. Não gosto. Eu tenho marido, é para arrumar alguém para fazer isso para mim. É verdade. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha. Não tenho vontade de pegar essas feministas que ficam falando de direitos iguais. Que direito igual? Quem que quer direito igual? Eu não quero direito igual. Eu quero que meu marido se mate, tanto trabalhar para me dar tudo de bom. Isso que eu quero, gente. Uai. Que trem é esse que você está bebendo, Luciana? Conta pra gente, que poção é essa aí que você está bebendo, hein? Eu fui assim a vida inteira. E olha que eu vou te falar uma coisa, ele me dá muito valor. Homem gosta de mulher assim, que faz me dá, faz tudo aí, me dá tudo na mão. Verdade. Homem. A mãe dele fala, a mãe dele é boba comigo, como que o único filho diferente, os outros não, os outros botam, as mulheres tudo tem que ajudar eles, o meu ele é minha filha. Sensacional. É da Luciana. Mas é verdade. Imagino que seja verdade, né? Imagino que seja. Então, por causa dessa história, o texto ficou para um segundo plano, é isso mesmo? É verdade. Mas eu vou ler, amanhã eu leio. Se Deus quiser, amanhã não tem nada para fazer. Hoje foi outras coisas que apareceram, mas amanhã eu leio. Tá bom.
Luciana, a gente vai Mas pode me pôr de castigo que eu aceito. Eu botava meus filhos, então o senhor pode me botar também. Tá bom. Mas aqui, essa questão que a Dani colocou de assuntos polêmicos, eu até poderia, assim, deixa eu ver, é uma dificuldade que eu tenho, porque eu sou bem direta para falar as coisas, né? Muito mais que direta. Então, eu acho que seria uma coisa interessante, assim, você dar umas dicas para a gente de como dar essa leveza nos assuntos polêmicos. Olha, eu fazendo assim do meu lado, não. Eu presto mentorias e consultorias, Luciana Cabral. Você me procure no privado que a gente abre todo. Tá bom. Vou falar nada. Você me procure no privado para a gente desenvolver uma linha de trabalho a respeito. Não falar nada, né? Veja bem, ser direta não significa ser mal educada. Precisa separar essas coisas. A arte das palavras. Não, é uma básico, né? Não. Você me pediu uma dica, eu estou te dando. Uma coisa importante. Básico, né? Ser direta e ser mal educada. São coisas diferentes. Não, você acabou de dizer, eu sou direta. Isso não há relação nenhuma com ser mal educada nem com ser agressiva. Né? É preciso separar essas coisas. O Antônio Cândido é um mestre. Já é uma dica, tá vendo? Para mim, uma coisa tinha a ver com a outra e não tem, tá vendo? Não necessariamente a ver. As pessoas se arvoram serem diretas, são pessoas que, em geral, queimam etapas importantes de uma construção de frase, na verdade. O negócio é uma brincadeira que eu aprendi com Guimarães Rosa, vamos dizer assim. Né? Não está isso explícito no Guimarães Rosa, mas é uma maneira como eu leio Guimarães Rosa. A reta pode ser o menor caminho entre dois pontos, mas, sem dúvida, não é o mais bonito. O mais bonito é o das curvas. Né? Não está isso escrito no Guimarães Rosa, mas é uma aprendizagem que eu tive da literatura dele. A reta é o menor caminho. Então eu não sou normal, não, que eu gosto da reta mesmo. Então, mas assim, o ser direto significa andar na reta. E o ser um pouco mais indireto significa você poder colocar curvas na linguagem. Né? Mas tem que tomar cuidado com isso, Luciana. Se você está representando isso como um problema, você tem que... Então, você tem que aceitar que é uma solução para isso. Aí você fala... Não, eu estou aceitando, achei muito bom. Gosto de reta mesmo e não há mais... Então, tudo bem. Então, não há mais o que falar. Não, então, faça do jeito que você aprende. Colocação, eu digo de beleza mesmo, igual você colocou ali. A curva é muito mais bela, né? Nada reta é ótimo. Então. Mas em se tratando de escrita, eu concordo com você, tanto que eu pedi assim, né, uma dica. Mas mesmo de fala, Luciana, a gente pode melhorar também a nossa fala. Se ela, assim, de novo é o texto do Antônio Cândido. A fala não pode ser um lugar, não pode ser algo que nos dê problema. Cria incompreensões. Ela tem que ser algo que nos aproxima. Vivo falando isso em live. As palavras têm energia. Elas têm força. Elas podem nos aproximar das pessoas ou podem nos distanciar das pessoas. A escolha delas é muito importante. A leitura, em primeiro lugar, é uma coisa importante porque nos permite escolher as palavras que a gente quer usar. E isso é uma coisa muito importante. Luciana travou, pelo jeito. Né? Paciência. Vamos adiante. Deixa a Luciana e os lucianismos. Depois ela retoma aqui com suas questões tão particulares, tão próprias, né? E vamos vamos seguir adiante, né? Voltou, Luciana. Você voltou. Travou. E travou de um jeito engraçado, Luciana. Agora voltou, olha lá. Tem uma luz meio fantasmagórica ali na Luciana, uma coisa meio... Paralisou tudo aqui, vocês ficaram tudo paralisado aqui. Veja, mas para nós só você paralisou. Olha que interessante. Fica falando que não deve, Deus castiga. Você viu só como são as coisas? Gente, mas o que eu falei de errado, meu Deus? Eu estou brincando. Eu falei da minha dificuldade. É uma brincadeira. Mas é isso. Eu vou ler e Tá para bom. me colocar de castigo. Amanhã eu leio. Combinadíssimo. Nair? Então, eu vou roubar tudo, porque eu anotei tudo que as meninas anotaram, grifei. O principal foi que me chamou a atenção foi o da Dani.
que é a questão de falar sobre política na literatura, ou na literatura falar sobre política. E a forma como ele escreve de uma maneira muito clara, e usando onde qualquer outra pessoa pode entender, não necessariamente um erudito, né? Quando ele fala da parte democrática, de falar sobre o conhecimento. E é uma das questões que eu venho desenvolvendo em algumas leituras, tentando entender essa questão dos valores. Como assim, Nair? Espera aí que eu vou botar o fone, espera aí. Tá. De repente eu estava sozinha, agora está com um monte de gente aqui na sala. Então, que ele fala sobre a questão, né, eu até anotei aqui, que assegura a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual, e por que não a arte e a literatura. Então, ele coloca nessa mesma posição. Foi uma das, fora as duas frases da Lourdes e da Dani, que eu tinha grifado, eu grifei essa também. É isso. Muito bem. E você gostou? Você sentiu... Enfim, você curtiu? Você gostou? Você achou interessante? Sim, gostei do livro, foi bem bacana. Tem que ler de novo, porque sempre... Mas você achou difícil, Nair, a leitura? Não, é uma leitura fácil, mas é que tem bastante dicas, eu acho, da forma como você se comportar, na forma de como você escrever, na forma de como você contar a história de uma maneira mais leve. Isso é o que me chamou a atenção também, porque é difícil chegar em temas espinhosos, né? Eu também sofro de sincerocídio desde sempre, e então, mas agora menos, não posso nem Nair, mas eu acho que é interessante isso que a Luciana traz, que você traz também, uma preocupação da Daniela, porque a gente sobrepõe coisas que não precisam ser sobrepostas. O oposto da sinceridade não é a mentira. Então, mas como que eu vou dizer, então? Na verdade, é trazer a clareza de uma maneira mais suave. Então, trazer a roupa, como o Léo Lama disse lá no texto dele, naquele primeiro encontro, é você vestir a verdade, porque, às vezes, ela não é muito bacana, nua e crua. A gente chama isso, um outro nome para isso que vocês estão colocando, chama mediação. Né? É fazer uma fala mais mediada. Né? Quando você tira a mediação, você fica imediato. Né? E toda fala imediata é uma fala mais agressiva, mais áspera mesmo. Quando você põe mediação na linguagem, né? E literatura é uma forma de mediar, por que eu preciso contar uma história? E aí uma resposta para a Luciana, por que eu preciso contar uma história de uma rainha, na verdade, de um rei que queria histórias, e aí mata as mulheres que não contam história, aí vai uma moça, entende essa história e fica repetindo. Eu posso contar isso em 5 páginas. Por que eu preciso contar em 1000 páginas a história da Sherazade? É porque aí que está a beleza. É quando você põe mediação na linguagem, aí vira literatura. Se a vida fosse prática, ela seria um horror, não seria a vida, na verdade. Seria violência. Isso está no texto do Antônio Cândido. Por isso que a literatura é um direito humano. E é como também a gente querer a vida muito científica, né? Ou a vida prática. O que é a vida prática? Exatamente. Quando ele fala uma coisa no texto maravilhoso, que a fabulação é o sonho acordado das civilizações, tão bonito, puxa. E fabular é isso, é sair da vida prática. Eu sei lá o que isso quer dizer, porque nem essa expressão, eu como sociólogo, sei o que quer dizer. Vamos para a prática. Fala, me explica o que você quer dizer que eu não sei. Prática é pagar uma conta? Prática é pagar o condomínio? O que é a vida prática? Eu realmente, como sociólogo, lido com esse conceito o dia inteiro. Eu não sei o que é isso. A vida prática. Que troço é esse, a vida prática? E quem me diz o que é vida prática? Na verdade. Quem me diz isso? É você? O dono da palavra que está me dizendo que é vida prática? Vai com calma, meu amigo. Entendeu? Você não tem esse direito de me dizer o que é o prático. Entendeu? Você não se arvora esse direito que você não tem. Entendeu? Vai precisar comer muito arroz e feijão para me dizer isso. Na verdade. Então, vamos com calma, na realidade. Quando ele diz isso, a fabulação é uma necessidade, é um sonho acordado das civilizações, olha que coisa linda. Literatura é isso, é mediação de linguagem, é dizer coisas de formas elaboradas, trabalhadas, mediadas. Se você tira a mediação, a linguagem fica imediata, ela vira ordem, ela vira linguagem de quartel.
na realidade. Terezinha lá se divertindo. Porque tem isso mesmo, né? Tem isso. Então, assim, isso não tem nada a ver. A gente pode ser sincero. Eu fico bravo com essas coisas. Como é que a gente junta coisas que precisam ser separadas novamente? O joio do trigo. A gente precisa encontrar o lugar para as palavras novamente. Né? É possível ser sincero o tempo inteiro? É possível e desejável. Mas isso não precisa ser uma coisa agressiva, na verdade. A gente pode ser sincero de uma forma temperada. A temperança, virtude fundamental lá para o Platão, para o Baltazar Gracian, para todos os outros, a temperança, meninas todas. Da onde vem a palavra tempero? Tempero não é um ingrediente, tempero é uma junção de contrários que dão harmonia. É isso que significa temperar. O orégano não é um tempero, nem a noz moscada, nem o cravo, nem a canela. Eles são ingredientes. Temperar é pôr temperança naquilo que você está fazendo. Isso é bonito na culinária. Temperar é pôr temperança, encontrar equilíbrio entre opostos. Então, a gente pode temperar a sinceridade, Nair, o tempo inteiro. Ela não precisa ser agressiva, não precisa ser uma flecha que você dispara com nem um tiro que você dá para a pessoa. Mas você pode ser absolutamente sincero, absolutamente verdadeiro, sendo uma pessoa delicada. Esses filtros você vai adquirindo de acordo com conforme você vai conversando com outros tipos de pessoas também, que às vezes você fica no núcleo viciado, e às vezes isso acaba atrapalhando. Então, nesse sentido, eu acho importante tocar nesse assunto, porque não é algo só meu ou da Luciana, como a gente coloca, mas muitas pessoas que procuram, e muitas pessoas que digo que procuram, porque já atendi em hospitais, e eu sei exatamente quando vem me queixar sobre uma dor, do que se trata. Então, é nesse sentido que é importante, e a literatura vem para embelezar, na verdade, essa questão. Isso, então, por isso achei importante reforçar e tocar no assunto, porque parece que é algo simples, mas nem sempre ele é passado de maneira simples. Isso é verdade, isso é verdade. Mas você entende a raiz disso, vale isso para você e para a Luciana, é que a gente às vezes junta coisas que a gente pode separar para pensá-las melhor. Né? Sinceridade, ser direto ou coisa parecida não significa necessariamente ser pontiagudo ou ser áspero. São coisas que a gente pode aprender a separar. E a pontiagudo também, né, que eu vejo assim, cortando, e eu peço desculpa por cortar, mas é que eu fico ansiosa para responder. O agudo também é uma questão de paralelo, né? Depende daquilo que o outro entende. Às vezes você ser muito objetivo, e não significa necessariamente você ser grosseiro, mas você falar o que significa, isso às vezes deixa a pessoa desconfortável. E aí te classifica, ou melhor, te julga. E aí você fica sendo como a pessoa aguda. E nem sempre é isso. Nem sempre é isso, também, sem dúvida, sem dúvida. Embora exista uma máxima, trabalhei muitos anos numa escola de comunicação, como todos vocês sabem, há uma máxima em publicidade que diz o seguinte: comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Infelizmente é isso mesmo. Aí a resposta ao bingo da Luciana. Comunicação não é o que a gente fala, mas é o que o outro entende. Né? No Instagram, na comunicação pessoal, eu acho que isso tem uma característica muito específica que não vale nem a pena a gente encaminhar por aqui. Mas, numa comunicação de público, e o Instagram é isso, essa regra, entre aspas, precisa ser observada. Não dá tempo de se explicar num mecanismo de comunicação de massa, né? Porque não é o que a gente fala, é como o outro entende, na realidade. Né? A gente, né, para quem estudou um pouco isso, o próprio colegial tinha isso em algum momento, emissor, mensagem, canal, comunicação, receptor, ruído, aquilo que atrapalha o trânsito entre as mensagens. São muitos ruídos que existem na vida. São ruídos do repertório de quem escuta, da disponibilidade de quem ouve, mas também da escolha das palavras de quem fala. É importante isso tudo, né? Não é uma coisa simples a comunicação humana, ela é uma coisa complexa. Mas, insisto, aquilo que dá leveza é exatamente a construção das mediações. Quando você as abandona, e aí você tira a mediação, vira uma coisa imediata, aí sim você tem o campo aberto para coisa mais pontiaguda, mais áspera, mais peremptória ou qualquer coisa nessa direção. Né?
Eu acho que, além de tudo, uma coisa final nessa observação, Nair, é que os tempos de hoje são tempos muito assim também. Eles são Né? rápidos, né? Não dá, a gente muito ásperos, tudo é muito áspero, é muito agressivo. Eu estava até rindo com o Anderson, porque a gente tinha que fazer a volta, um contorno numa rotatória, e tinha a opção de antes entrar no retorno. Entre passar na rotatória e o retorno, a rotatória era melhor, porque eu teria que parar numa farmácia. Demoraria 5 minutos. Ele rapidamente entrou no retorno e falou assim, puxa, economizou um tempão. Aí eu fiquei assim, 5 minutos é um baita tempão. Então, essa relatividade também sobre tempo, sobre a composição de pensamento, sobre a forma como você vai conversar, tudo isso também, hoje em dia, ele é pulado. Você não faz. São poucas pessoas que têm a vontade de parar para escutar e até para entender a forma como o outro fala, ou o contexto, é a tal da história que o senhor falou. Saber de um autor é saber a contextualização de quando ele escreveu. E assim a gente escreve todos os dias quando a gente fala. Isso. É isso? Um pouco isso, sem dúvida, é isso também. Então, eu vejo que sim, essa questão de hoje em dia, da atualidade, a gente ter essa aceleração também traz um pouco dessa rudeza. A gente sempre fala isso, né, Nair? O grande inimigo da etiqueta, da elegância, é a pressa, né? É a ansiedade, é a aceleração do tempo. Né? Se tem alguma coisa que destrói a elegância, é a aceleração do tempo. Né? É a pressa, é a ansiedade, é entupir os tempos com um monte de coisa para ser feito. De novo, a vida prática, ou seja lá o que isso queira dizer. Ah, mas é mais prático, sem dúvida. Né? Mais prático conhecer 8 países em 7 dias. Não vai conhecer nada, na verdade. Nem um país, nem meio país, nem meia cidade. Mas é mais prático, sem dúvida. Não sei qual é exatamente a beleza disso, mas é mais prático, não tenha dúvida. Eu lembrei de você, dentro da piscina. Ai, gente, todo mundo lá em roda, falando de viagem, programando viagens. Aí eu falei, gente, conhecer que eu quero conhecer isso. Aí eu falei, professor Jair, ele já fala, conhecer não é você ir visitar. Aí acredito que eu recebi uma proposta de fazer também dos casais, fazer uma volta ao mundo em 1 ano e meio. Olha que questão de fazer. Uma volta ao mundo em 1 ano e meio. R$400 mil por pessoa. Pô, Luciana, você pegou uma frase minha e inventou uma mina de ouro com uma frase minha, eu fico sem nada. Que coisa lamentável. Tirei foi onda ainda. Viu só? Uma coisa é estar num país, outra coisa é conhecer um país. São 2 coisas diferentes. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. Nair, tudo bem? É isso, então? Terezinha, finalmente. Eu acho que isso aí que a Nair estava falando está bem aqui no texto do Antônio Cândido, quando ele fala assim, que a gente dominou tecnologia, várias técnicas, mas ainda assim nós somos extremamente irracionais no comportamento. Vivemos a barbárie ligada ao máximo de civilização. Eu acho que tem bastante a ver com o nosso momento. Mas, assim, uma das coisas que eu achei bastante interessante é que ele coloca que o mesmo meio que é capaz de incluir uma pequena parcela, ele também é responsável pela exclusão da grande maioria das pessoas. E daí ele coloca que a base da reflexão é justamente a frase que a Lourdes falou, que eu achei interessante, que é reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós, que também seja indispensável para o próximo. Claro. E com relação ao texto de uma maneira geral, coerente, articulado, objetivo, direto, bem na fala dele, né? De uma das dicas que ele deu e que eu gostei muito, dessa questão de forma e conteúdo, quando ele fala que o conteúdo, ele só atua por causa da forma, e a forma traz em si a capacidade de humanizar, devido a essa coerência mental que pressupõe e que sugere. É isso.
Terezinha fez um resumo do negócio, hein, meninas? Que coisa, hein? Aluna aplicada, olha que coisa sensacional. Mas é isso mesmo, Terezinha. Repete essa última frase, por gentileza, do conteúdo e da forma. O conteúdo só atua por causa da forma. E a forma traz em si uma capacidade de humanizar, devido à coerência mental que pressupõe e que sugere. É lindo isso, né? O que menos a gente se preocupa quando vai escrever é com as formas, né? O que mais se preocupa é com os conteúdos, todas vocês sabem disso, ele está nos propondo exatamente o caminho inverso para isso. É que a forma tem tanta importância quanto o conteúdo, seja na fala ou seja na escrita, né? Eu acho importante também destacar para vocês o seguinte: eu vejo uma linha, e foi muito legal a gente ter chegado, não pensei no texto do Antônio Cândido por causa disso, mas acho muito bacana o grupo de vocês estarmos aqui falando do Antônio Cândido desta maneira, que todas trouxeram essas contribuições, para fazer uma ponte com o nosso curso que deu origem ao coletivo de vocês. Por quê? Porque o Antônio Cândido é um homem que dialoga com Baltasar Gracián, com Baltasar Castiglione e com Erasmo de Roterdã. Essas pessoas estão na mesma pista. São grandes humanistas, na verdade. O diálogo de um homem como Antônio Cândido é com essa gente, é com essa herança filosófica dos humanistas, que é o nascimento da etiqueta, na verdade, que é a busca do nascimento da etiqueta. Os 4 clássicos lá, 2 dos quais a gente estudou bastante, da Renascença, Civilidade Pueril, do Erasmo de Roterdã, A Arte da Prudência, do Baltasar Gracián, O Cortesão, do Baltasar Castiglione, e o Galateo dos Costumes, do Giovanni della Casa, esses 4 grandes clássicos, digamos assim, do mundo da etiqueta, do início da etiqueta, eles têm essa coisa, eles são, pelo contexto, inclusive, que eles nasceram, a Renascença italiana, a coisa do humanismo, eles estão em busca de um projeto de homem, na verdade, no qual os bons modos, os bons gestos, a cortesia, a capacidade de ser educado respondem a uma questão maior, a coisa de nos humanizarmos, do direito do humano, da humanização, que é exatamente o debate do Antônio Cândido. Por que ler? E por que ler literatura? E por que escrever? Porque isso nos torna melhores como seres humanos. É a mesma questão que se coloca para os humanistas, lá do século XV e XVI. É impressionante. Quando sugeri o texto, não havia pensado nisso, mas hoje, relendo, eu falei, olha, a gente tem uma ponte, inclusive, de fazer uma associação com coisas que vimos lá no nosso curso, leituras essenciais para o mundo da etiqueta. Os manuais de etiqueta, depois eles se perdem, que é uma grande questão que a Terezinha sempre trouxe, desde que a gente se conhece. Ela me faz, onde isso se perdeu? Foi exatamente no século, quer dizer, um pouco na corte do Luís XIV, que ela vira instrumento de exclusão. Mas lá no século XIX é que você se perde completamente. Etiqueta começa a virar esses manuais que a gente conhece. Você quer passar uma boa imagem e mostrar uma coisa que você não é, então compre um manual de etiqueta. É aí que começa essa produção de aparência, na verdade, e a gente perde essas essências originais de onde nasceu a etiqueta. Daniela vai adorar essa explicação, que é a busca da humanização das coisas. Então, o comer direito, o se comportar direito, o falar bem, está a serviço de uma outra coisa. Não é de passar uma imagem ou de construir uma reputação. É, na verdade, a serviço de um projeto humano, da realização do humano, na verdade. Né? Quando Antônio Cândido retoma essa coisa do direito à leitura, do direito à literatura, do direito a ler, ele também retoma isso, porque isso nos transforma em melhores. É indispensável, está aqui, é indispensável para a formação do ser humano a leitura. É isso que ele está dizendo. É indispensável para a formação do ser humano a leitura. Né? Por quê? Porque leitura realiza as funções fundamentais para o nosso desenvolvimento, um bem indispensável à nossa humanização. Realiza as funções fundamentais para o nosso desenvolvimento. Permite conhecer a si mesmo e a própria realidade, indispensável para a formação do ser humano, pelas aberturas de compreensões que ela proporciona. Olha que coisa linda, meninas. Então, por que ler? Porque o projeto civilizatório se faz também pela leitura. Olha que bonito. Porque a gente fica melhor depois disso. É essa a questão que ele está nos colocando. Por isso que ela precisa ser um direito fundamental. Um direito
incomprimível, como ele diz, né? Que você não consegue comprimi-lo e transformar em outro, você não associa com outro, exatamente por causa dessa característica. Um bem indispensável, a literatura, entendam com literatura, a leitura é um bem indispensável à nossa humanização. Por que eu insisto nesse ponto? Porque, para mim, 40 anos de experiência como professor, tendo trabalhado em diversos projetos educacionais com formação de leitores e formação de escritores, e ter conhecido um sem número deles, na verdade, está claro para mim que só é possível escrever melhor se você ler bem. Na verdade, essas coisas são juntas. Ah, quero aprender a escrever, vou fazer um curso de escrita criativa, isso é bobagem. Perda de dinheiro. Essas coisas que ficam anunciando aí na internet, né? Que nem esses sujeitos de marketing digital. Aí, que ficam inventando um monte de coisa, promete, vão fazer você um sucesso, um youtuber, influencer em meia hora, tudo bobagem. Fazer um curso de escrita criativa, bobagem. Fazer um curso de bobagem. Na verdade. Quero aprender a escrever. Leia o Machado de Assis. Leia o Baltasar Castiglione. Leia o Baltasar Gracián. Na verdade. Leia Clarice Lispector. Assim que a gente aprende a escrever. E é isso que ele está dizendo. Por isso ela é um direito fundamental. Na verdade. Porque ela nos permite escrever melhor. E há uma relação direta entre cidadania, leitura e escrita. No sentido de fazer a humanidade melhorar. No sentido maior da palavra cidadania, como projeto de humanização na realidade. Que, insisto, meninas, são os mesmos pressupostos dos clássicos da etiqueta no século XVI. Na verdade, a etiqueta nasceu dessa maneira. Vamos tirar o homem da barbárie e dar a ele um estatuto de civilização. Então, o comer direito, o se comportar direito, o se referir direito a uma outra pessoa, tem a ver com uma coisa maior. Ninguém ali está a fim de construir uma imagem. Eu vou tentar parecer um negócio que eu não sou. Na verdade. Pareça chique em 10 minutos, mesmo não sendo. Na verdade. Não, ninguém estaria a serviço da produção de uma aparência. Eles estão a serviço da produção de uma verdade. Na verdade, humana. Na realidade. De um projeto civilizatório, de um projeto humanista, digamos assim. Né? Que é nesse legado que o Antônio Cândido se coloca. Na verdade. A sua gentileza no texto, a sua aproximação delicada, o seu respeito tem a ver com isso. Porque é dessa forma que o humano se realiza. Não é de outra maneira. É dessa maneira que o humano se realiza. Terezinha está gostando, né? Terezinha, sorriso cúmplice de uma mineira. Né? É dessa forma que a coisa acontece. Exatamente dessa forma. O ser gentil, o ser educado, isso não é para parecer um negócio, para melhorar a minha eficiência não sei aonde. É muito maior que isso, na verdade. É a realização de um projeto de resgate do humano, na verdade. Uma forma de ser no qual o humano se faça na sua potência maior, na sua plenitude. Olha que bonito isso. Está na mesma lógica, Luciana Cabral, dos criadores da etiqueta, onde isso surge, dos códigos de cavalaria do século XIII. Formar um homem virtuoso. É preciso saber guerrear, é preciso ter coragem, mas é preciso saber tratar uma dama. Está na mesma lógica dos códigos de cavalaria do século XIII. Não porque isso vai melhorar a minha aparência ou eu vou parecer um sujeito. É porque isso é um exercício da virtude, na realidade. É isso que me tira do vício. É isso que me permite colocar na virtude. Se a virtude é a realização do humano, ou pelo menos de um humano quase religioso, é dessa maneira que eu preciso me conduzir em relação à vida. Os humanistas que vieram depois, e todo o legado que nos deixaram, Declaração dos Direitos Universal do Homem, a Revolução Francesa, a Declaração da Independência Americana, todos momentos muito luminosos desse projeto de realização humana, né? Para todos sempre, todos são possíveis e passíveis de entender aquilo que eu estou dizendo, culmina no texto do nosso querido Antônio Cândido. Então, ler e escrever é uma atividade essencial de resgate do que há de mais belo naquilo que o humano consegue nos dar e consegue produzir. Mais ou menos isso. Menino, ufa! Obrigado, Daniela. Obrigado. É legal, né, quando a gente vê o texto dessa maneira, fazendo parte de outras peças, né, que o coloca numa tradição que fica grandiosa, porque ela não é dos gestos, né, ela aumenta a nossa possibilidade humana. Eu acho isso muito bacana. O próprio Antônio Cândido diz isso. Leitura é a abertura de compreensão do mundo. Olha, Andréa de Castro, que coisa bonita. Você mesmo é uma adepta disso, Andréa. Leitura é uma abertura de compreensão para o mundo. Olha que coisa bonita esse tipo de coisa, né? É ver o mundo nas suas várias possibilidades. Que coisa linda isso, né? Que coisa linda.
né? Que coisa linda, uma abertura. A filha do Antônio Cândido, num dos vídeos da ocupação Antônio Cândido, que eu mencionei com vocês, uma das filhas, acho que é a Laura que fala isso, Laura de Mello e Souza, fala: o meu pai não é um explicador, o meu pai não explica, a literatura dele não é explicativa, o meu pai é um instrumento de reflexão, a leitura dele. Que coisa bonita, delicada. Alguém dirá, é um jogo de palavras, é nada. Explicar, muitas vezes, é coisa de fechar uma coisa. E quando ele vira um instrumento de reflexão, Juliana, ele nos convida a pensar sobre as possibilidades do mundo que a leitura nos traz. Então, é isso. Essa questão que a Terezinha colocou no final, meninas, da questão conteúdo e forma, nos permite matar uma charada. Escreve bem quem pensa bem. Escreve mal quem tem dificuldade de pensar. Clareza da escrita é fundamentalmente clareza do pensamento. E é isso que nós vamos treinar nos meses de março, abril, maio e junho, na verdade. Clareza da escrita é clareza do pensar, né? Não ser claro no que se escreve é não ter claro aquilo que se pensa, na realidade. Então, é preciso ter clareza no pensamento para que se tenha clareza na escrita, né? E, ao mesmo tempo, a clareza da escrita é a clareza do pensamento. Nosso caminho de março, abril, maio e junho será exatamente em cima disso, em cima dessa busca, dessa clareza, né? De entender os raciocínios e de colocá-los no papel, transformá-los em palavras, né? Vai ser muito legal esse caminho. Mas é isso do Antônio Cândido, é exatamente isso que ele está nos dizendo, né? A leitura melhora a nossa relação com o mundo, né? Porque traz o humano para próximo novamente. Eu acho isso tão bonito, tão grandioso, né? Que tem a palavra grande e grandioso, são duas coisas diferentes. Isso aqui é grande, mas isso aqui é grandioso, né? Que é uma coisa quase religiosa, né? Traz uma grandiosidade que a gente só encontra paralelo no mundo da espiritualidade, a grandiosidade. Isso é grandioso, essas coisas aqui, né? Porque elas abrem possibilidades, elas favorecem conexões, na verdade, né? O que faz conexão? Raio de expressão que todo mundo usa na mesa aposta. Mesa aposta é conexão. Tá, o que é conexão? Conexão é abertura de possibilidades e, ao mesmo tempo, presença de verdade. Sem isso, não conecta nada. Se ficar fazendo mesa para dizer que eu sou chique, achando que eu sou, não vai ter conexão nenhuma. Você vai ter outra coisa. Não vai ter conexão. Porque não tem verdade, nem abertura de possibilidades. Na verdade. Não tem, não abre possibilidades. O que conecta é abrir possibilidade. Conectar é atar com alguém. Ectar vem de atar. Estar junto, comigo. Conectar, vem daí. Tem nada a ver com tecnologia essa palavra. Tem a ver com a dimensão humana de um encontro. Nem todo encontro conecta, né? Assim, nem todo mundo que vive junto é íntimo. Na realidade, são coisas diferentes. A gente precisa separar isso tudo, né? Estar junto com uma pessoa, uma coisa, ser íntimo dela é outra completamente diferente, né? Me lembro do quadro do René Magritte, vocês devem lembrar desse quadro, um casal, a mulher de longo e o homem de paletó e gravata se beijando, ou tentando se beijar, ambos com um saco de pão na cabeça. Um quadro clássico do Magritte, como a dizer, olha, intimidade não é só estar juntos, é tirar esses sacos da cabeça para poder, de fato, se encontrar. É um outro movimento, é um outro trabalho. Então, conexão é a mesma coisa isso. É abertura de possibilidades com presença de verdade. Isso faz se conectar pessoas, coisas, encontros e por aí vai. E aí está a realização do humano, a grandiosidade da relação do humano. O caminho que o Antônio Cândido nos dá, poderia ser um caminho de mesa aposta, inclusive, é fazer isso pelo campo da leitura e da literatura. É isso que ela nos traz. Por isso que ela nos faz melhor, né? Exatamente por nos possibilitar esse movimento. É mais ou menos isso, né? Não estou exatamente fazendo uma exegese do texto, não faço isso com vocês, acho chato fazer um resumo do texto para vocês, mas é esse um pouco a dança externa aqui do texto para convidar vocês a pensar, a colocar o Antônio Cândido nessa posição, para que a leitura do texto fique interessante, curiosa, estimulante, convidativa, por aí vai. Não vou fazer uma exegese, nem uma hermenêutica do texto, não teria sentido isso aqui. Entro e decupo o que é o texto por dentro. Né? Não fiz isso no curso com vocês, não farei agora novamente. Mas é interessante pensar nessas possibilidades, assim, nessas aberturas que um texto como esse nos permite. Eu deixaria com vocês também algumas referências que eu acho importantes. Não é para o nosso curso de formação, mas é material complementar para vocês nessa busca pela escrita, pelo pensar e por ler.
Sem dúvida, um autor muito importante que vocês vão adorar também é um francês, já mais antigo, mas não menos atual. Nair, Luciana, meninas, as palavras e as coisas. Existe o antigo, existe o atual. Nem tudo que é antigo perdeu a atualidade. São coisas, senão não leríamos a Bíblia. Na verdade, nada mais antigo que a Bíblia, na verdade. E ela continua atual. Então, uma coisa é ser antigo, outra coisa é ser, são coisas distintas. As palavras precisam encontrar os seus lugares. Mas eu deixaria com vocês um autor muito importante, depois eu posso mandar a referência aqui para a Andréia e ela repercute para vocês, que é o francês Roland Barthes, né? Dois livros são importantes para vocês: Aula e O Prazer do Texto. Dois livros pequenininhos, deliciosos de ler. Um chama Aula e outro O Prazer do Texto, no qual ele reflete sobre o prazer da escrita, na verdade. Um sujeito dos mais autorizados a nos convidar para isso. Roland, com D mudo no fim, como se fosse Rolando. Barthes, B de bola, A de amor, R de rato, T de tatu, H, E, S. No texto Aula, é ao Roland Barthes que eu devo isso. Ele traz essa história do saber com sabor. Da mesma origem dessa palavra. Como é que a palavra saber também é a mesma origem de sabor, né, que eu uso tanto nas lives por aí, vem dele essa junção, essa descoberta que a etimologia de sabor e de saber são a mesma etimologia. Então, como material de reforço, Roland Barthes, Aula e O Prazer do Texto. Como material de reforço, e muito em cima do que vocês gostam, essa preciosidade chamada Antônio Cândido, mestre da cortesia, né? Que são algumas cartas que ele trocou com Cláudio Giordano, cartas mesmo, maravilhosas de serem lidas, né? São Paulo, 20 de maio de 1991. Prezado senhor Cláudio Giordano. Daniela Guasti, olha como a gente faz. Prezado senhor Cláudio Giordano, muito obrigado pelos livros que teve a gentileza de me mandar e meus parabéns pelo projeto editorial de que me dá notícia. Pela mostra, vejo que será coisa de real interesse, inclusive porque põe ao alcance do leitor obras pouco conhecidas ou desconhecidas de todo, como foi para mim, inclusive, o caso do curioso José Antônio Frederico da Silva. Quanto às sugestões, não as tenho, nem são necessárias para quem está tão bem orientado como o senhor. Com votos de bom trabalho e pleno êxito, aceite os cumprimentos de Antônio Cândido. Falar o quê? Falar o quê? Imagina, falar o quê? Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Antônio Cândido nunca, em aula, citou coisas próprias. Foi o único professor que eu vi na minha vida não fazer isso. Nunca citou uma coisa dele em aula. Vocês leiam no meu livro? Nunca. Ele passeava pelos assuntos, nos convidando a conhecer outros autores. Jamais mencionou uma coisa dele em aula. Um homem com mais de 70 livros escritos, uma referência na universidade brasileira. Nunca citou uma coisa dele. Que coisa, né? Elegância, elegância. Impressionante isso. Eu fico emocionado com essas coisas, lembrando dessas coisas. Não citava coisas dele, né? Não citava coisas dele. Vou deixar uma outra referência para vocês muito bacana. Farmácia Literária é um livro que vocês vão gostar muito. Farmácia Literária. Fica uma outra referência. Duas autoras estrangeiras pegaram mais de 400 livros de literatura, pesquisaram esses livros e foram retirando desses livros frases e pensamentos como se fossem aforismos para as mais diferentes situações de adversidade que a gente enfrenta na vida. E para essas situações que ela entende como se a gente estivesse lidando com doenças, elas indicam um remédio, uma farmácia, só que vem da literatura. É uma delícia esse livro, chama Farmácia Literária, é uma brincadeira, né, sobre ciúme, sobre não sei o quê e tal, e aí traz a reflexão dos autores sobre essas questões. Farmácia Literária. A Literatura como Remédio também é um livro que vai nessa direção. Os clássicos e a saúde da alma, né?
finalmente, como Fernando Pessoa pode mudar sua vida, né? Que é uma brincadeira também na mesma direção. Várias passagens de poesias enfim, das obras do Fernando Pessoa, que ele entende como sendo uma espécie de uma consolação literária para a gente enfrentar as agruras da vida cotidiana. É mais ou menos isso, né? As agruras da vida cotidiana. No fundo, meninas, os grandes pensadores da filosofia, sobretudo os mais antigos, os gregos e os romanos, criaram a filosofia para responder a dúvidas concretas do nosso dia a dia, né? A filosofia nasce como uma resposta às demandas da vida prática, vamos dizer assim, na verdade, né? O ciúme, o amor, a doença e como lidar com essas coisas. Então, grande parte da reflexão desses pensadores é para atuar no campo do que a gente chama de vida cotidiana, da vida do dia a dia, né? Então, todos esses autores têm também um pouco esse apelo, né, de olhar para coisas que, na verdade, que a gente vive no nosso dia a dia e precisa, muitas vezes, de uma resposta um pouco mais delicada, um pouco mais ampla, no sentido de poder perceber a vida, novamente, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais delicada. Então, está aqui para vocês essas referências todas. Não são referências das nossas atividades, mas são referências complementares para aqueles que gostam de sempre ter digamos, uma referência a mais na nossa trajetória. Eu estou preparando para vocês também aqui uma relação de filmes literários que eu estou chamando aqui, né? Vou passar uma referência de uns 10, 12 filmes para vocês, que eu estou chamando de filmes literários, que não são só filmes que falam diretamente sobre coisas de literatura, como Mensagem para Você, por exemplo, Sintonia de Amor, mas, de alguma maneira, filmes que dialogam com esse universo que a gente está dialogando, né? Como, por exemplo, A Menina que Roubava Livros, ou O Leitor, por exemplo, que é um filme belíssimo para a gente poder assistir. Mas eu começaria com vocês de um filme muito literário, belíssimo, que fica como lição de casa para a semana que vem, que é rever, para alguns, o belíssimo Vestígios do Dia, na verdade, né? Anthony Hopkins e acho que Anne Bancroft, se não me falha a memória, né? Além de um filme que trabalha com as questões da elegância, porque ele foi o mordomo dela durante muitos anos e está se despedindo do emprego, é um filme que é todo seguido, na verdade, num caminho literário, num caminho de literatura. Vestígios do Dia, se vocês puderem assistir, naturalmente, fica a lição de casa para a semana que vem. A gente ainda vai falar um pouco do Antônio Cândido, vou fazer uma introdução ao Ítalo Calvino com vocês também. Se vocês quiserem, leiam a introdução do Porquê Ler os Clássicos, que é pequenininha, são 5 páginas só, a introdução de Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, só a introdução, né? E, se puderem, o filme Vestígios do Dia, né? E assistam com um lençol ao lado, com um lenço, porque ele é muito tocante, muito emocionante, muito envolvente, muito trabalhado emocionalmente, assim. Filme muito bonito de ser visto. Tudo bem? Podemos parar por aqui? Foi bom? Gostaram? Professor, Oi. Só repete o nome desse último livro do Fernando Pessoa, por favor. Como Fernando Pessoa pode mudar a sua vida? Ah, tá. Obrigada. Vocês vão gostar muito de tudo isso. E aí, meninas, foi bacana? Foi legal? Polegares é pouco. Quero depoimentos, quero declarações de amor. Não quero joinha, quero declarações de amor, quero depoimentos, quero falas. Foi ótima a aula de hoje, imagina. Vou imaginar, Andréia, vou ficar imaginando aqui, vou imaginar. Sem palavras, sem palavras. Essa resposta que a gente dá é muito boa sempre, né? Ah, muito obrigado. Aí outra pessoa fala, Lourdes, imagina. Aí o sujeito falou, tá bom, vou ficar imaginando aqui, que nem a estátua do Rodão Pensador lá, vou ficar imaginando aqui, vou ficar pensando aqui. Numa... Bem assim. Eu acho que essa aula foi uma fábula.
arrumar uma palavra, uma Muito fábula. obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A Gostei gente bastante. precisa entender, Lourdes, que os manuais de etiqueta nasceram com esse propósito, de fazer dentro de um grande projeto civilizatório. Não tinha discussão de eu vou parecer um negócio, como impressionar numa reunião. Não tem essa bobagem, desculpe a expressão, está na hora de falar isso. Não é essa bobagem que a gente lê hoje em dia. Né? Etiqueta corporativa. Que etiqueta corporativa? Nem corporação existe mais no mundo hoje. Acabou esse mundo. Essa etiqueta fala de um mundo que não existe, inclusive. Imagina, ambientes de negócios hoje não tem mais corporação, tem startup, incubadora, aceleradora, gente informal, coworking, bermuda, mesa de pebolim, ping-pong, cachorro vai junto no trabalho. Imagina se tem as corporações que o cara vai de... Acabou esse mundo. Para o bem e para o mal, ele acabou. Então, como impressionar numa reunião? Como assim? Essas Tem horário, lembre o nome das pessoas, não fique colocando a camisa, sabe? Umas coisas meio... Poxa, mas ela nasceu diferente, a etiqueta. Buscava outras coisas. Né? Foram outras buscas que mobilizaram esses sujeitos, na realidade. Né? Eles estavam atrás de outras coisas, de um grande projeto civilizatório. Olha que bonito. Vocês imaginam, meninas, a gente discutiu muito isso no curso, o que leva uma figura como Erasmo de Roterdã a se debruçar e escrever no manual de etiqueta? Civilidade pueril. Um homem do porte dele, um dos maiores pensadores da história da humanidade em todos os tempos. Autor de um livro chamado Elogio da Loucura. O que leva um homem como Erasmo de Roterdã a fazer um manual de etiqueta para crianças? A civilidade pueril? Como é que é isso? Entendeu? Ou o Baltasar Castiglione, ou o Gracian, ou o Giovanni Della Casa, são homens eruditos, na realidade, que vão se debruçar sobre esse assunto. Então, estão dizendo, olha, isso não é pequeno, mas não é pequeno não é porque eu vou produzir uma aparência. Não é pequeno porque é algo grandioso que se revela através disso que é aparentemente pequeno. O bem tratar, os gestos, o se aproximar das pessoas, né? O ser gentil e ser educado. Gentileza, na verdade, Daniela, vem de uma expressão chamada homens gentis, que é do gentio, que deu origem aos gentlemen, na verdade. Esse é o caminho etimológico dessa palavra, gentilezas, na verdade. Né? Vem dessa coisa do gentio antigo, coisas da gente, na realidade. Por isso que eu sempre fico bravo quando essas lojas em apelo comercial ou manuais de marketing mequetrefe, Lourdes, ficam usando essas expressões. Ah, isso aqui é uma cortesia. Não, meu amor, não é uma cortesia. Cortesia é uma palavra grandiosa. Não cabe num brinde. Nem é brinde. Brinde é um negócio que você tilinta taças. É grandioso. Brinde não é uma promoção que eu faço para alguém. Você troca o pneu e ganha uma troca de óleo. Você tem um brinde. Ah, por favor, né? Isso é destruir a linguagem, é destruir a história, na verdade. Né? Isso não é um brinde. Nem uma cortesia. Eu te dou uma cortesia. Você compra um livro e você pode tomar um café. Isso é uma cortesia, na verdade. Cortesia é um comportamento de corte, é outra coisa, na realidade. É legal conversar isso com essas pessoas. É muito legal conversar isso com essas pessoas. Outro dia eu fui na L'Occitânia, aqui na L'Occitânia Brasil, comprar lá uns negócios de presente. E aí eu falei lá com as vendedoras, muito simpáticas, me tratando muito bem. Eu falei, não, eu queria uma coisa aqui do capim-limão, que eu acho um cheiro muito gostoso. Tal. Ah, mas o senhor conhece isso aqui também, que é um lançamento novo de Natal? Tal. Aí, claro, aquelas coisas que ele deixa escapar. Né? Vocês sabem por que a loja chama L'Occitânia? Aí falou a menina, não, porque é francesa. Eu falei, não, claro, isso não resolve. É claro que é francesa a loja, mas por que chama L'Occitânia? Né? Que é um nome bonito, né? E elas não sabiam, né? E foi muito legal essa história, porque eu falei, olha, a L'Occitânia é um dialeto que se falava no sul da França no século XIII, é a língua dos trovadores, na verdade. E essa língua é que passou para o francês oficial, porque ela era tão rítmica e tinha uma cadência tão bonita, era tão musical, por isso que os trovadores a usavam para poder para cantar as suas donzelas e as suas damas. Eles cantavam em L'Occitânia, porque a estrutura linguística da L'Occitânia permitia essas variações rítmicas que a gente associa com a musicalidade francesa. Bonjour, comment allez-vous, comment ça va? Esse tipo de variação rítmica que a língua francesa tem. Mas essa variação rítmica vem do L'Occitânia, um dialeto falado no século XIII na França. Foi muito engraçado conversar isso com as vendedoras, né? Porque ficou assim, nossa, a gente não sabia. Pois é.
Mas é bom saber. Vocês trabalham numa loja que tem um nome, alguém em algum momento perguntará, e faz parte da boa educação entender o nome do lugar que a gente trabalha. Né? Isso faz parte de uma certa elegância da boa educação, tal, etc. A menina perguntou: "Você é professor?" Eu falei: sou, sei lá, mais ou menos, tal. Eu podia dar umas aulas aqui para a gente. Você me procure no privado para uma consultoria. Foi muito legal essa conversa, né? Meninas, obrigado. Estou vendo que vocês já estão aí nos horários de cumprir outras tarefas. Mas, claro, peço desculpas aqui no estender aqui da gente. Então, se puderem, Vestígios do Dia... Voltamos com o Antônio Cândido. Se puderem, Vestígios do Dia, o filme, e a introdução de Por que Ler os Clássicos, do nosso querido Ítalo Calvino. Combinado? Luciana Cabral, Andréa Crucius, Juliana Leonardo, eu não quero... Não fiz, não pude... Estava com um parente em casa, fiquei na piscina o dia inteiro tomando champanhe, em vez de ler esse texto chato aqui, porque tá lá, eu sabia que era isso, Luciana Cabral, você não me engana. Fiquei tomando champanhe, vou ler um texto chato aqui, eu vou tomar champanhe com meus primos, que é bem mais legal. Obrigado, meninos. Boa semana. Direitinho. Como é que é, Luciana? Adivinhou direitinho. Eu não tenho fama de ser vidente aí, segundo vocês, meio bruxo, leio o pensamento, consigo entender as coisas, tem hora que eu mobilizo aqui meus poderes. Meninas, e logo mais temos o incrível Léo Lama aí com vocês, hein? Aprendi demais, tá? Hoje na aula, muito. Como é que é, Luciana? Terão expectativas a aula. De quem? Do Léo Lama? A sua, hoje. Minha. Obrigado. E já o curso do Léo, hein? A etiqueta do amor. O Instagram de vocês não será o mesmo. Talvez o mundo dos Instagrams não seja mais o mesmo, hein? Afinal de contas, o que é o amor? Um sentimento? Uma emoção? Uma virtude, como que é o nosso Sponville? Né? Afinal de contas, o que é o amor? Né? Um sonho? O amor é só romântico? O amor é de outras formas? Legal. Beijos. Boa semana para vocês. Obrigado pela atenção. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Oi, Vivi. Boa noite, professora. Já vou.